E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente tem esse exercício, e nesse exercício a gente tem que verificar se as frações são equivalentes. Como que a gente verifica se frações são equivalentes? A gente simplifica elas, então você precisa saber fazer a simplificação de frações. Eu gosto de ensinar a fazer simplificação fatorando os números. E já era para tu saber fatorar os números, porque isso é matéria bem anterior. Aqui no canal tem, nessa playlist mesmo que aparece sempre aí em cima, tem centenas de exercícios de fatoração, que é o que vem, o conteúdo anterior a esse conteúdo no livro. Então olha só, 2 sétimos. Dá para fatorar mais? Não dá, porque o 2 e o 7 são números primos. Números primos eu também já ensinei para vocês, tá? Se você não sabe o que são números primos, são aqueles números que são divisíveis por 1 e eles mesmos. Você consegue dividir o 2 por 2 e consegue dividir o 2 por 1. Não consegue dividir o 2 por 3, não consegue dividir o 2 por 5, por 4. Enfim, não vai dar um número inteiro quando você faz essas divisões, tá? Ah, Davi, mas dá pra dividir? Sim, dá pra dividir, mas aqui eu tô considerando apenas o conjunto dos números inteiros. Quando a gente fala nesse assunto, é sempre considerado o conjunto dos números inteiros. Isso tá em outras aulas aqui, só outros exercícios, só acessar a playlist aí. Beleza, agora aqui embaixo, a gente tem números primos? Não tem, né? A gente tem o 6, a gente tem o 21. O que acontece? Aqui, na letra A, vamos colocar a letra nessa cor aqui, peraí. Aqui na letra a gente vai ter então 2 sétimos, já está fatorado, então ok. E a gente tem 6 sobre 21. O que eu gosto de fazer é fatorar o número. O que é o 6? A gente quebra ele em fatores. O 6 é 2 vezes o 3. E o que é o 21? É 3 vezes o 7. A gente pode simplificar. Se eu tenho o mesmo número no numerador e o mesmo número no denominador, a gente simplifica. Ou seja, sobra no numerador 2 e sobra no denominador 7. Então, são realmente, olha só, quando eu simplifico 6 sobre 21, eu tenho 2 sobre 7. Ou você pode pensar assim, eu consigo dividir aqui por 3 e divido aqui por 3. Não é a mesma coisa? Ok? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Está dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo. Se você quiser fazer de uma forma ou de outra, dá o mesmo resultado, sério. Porque eu simplificando assim, eu recebo um monte de comentários falando você simplifica de um jeito muito difícil. Não, na verdade eu tô te mostrando o que você tá fazendo quando você divide aqui em cima por 3 e divide aqui embaixo por 3, é isso. Na letra B, só que assim é melhor para quando você está fazendo exercícios mais complexos que envolvam álgebra. É mais fácil de visualizar, né, se você tiver prática e resolvendo desse jeito. Aí fica a critério de vocês. Aqui em cima, eu não consigo simplificar o 5, eu consigo simplificar o 9, né? O 9 daria para ser dividido por 3, mas o 5 eu não consigo dividir por nenhum outro número, porque ele é um número primo. Eu consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Beleza? Aí vocês têm que assistir as aulas sobre números primos. Mas não vai ser problema aqui. Quando tiver número primo eu falo pra vocês e aí vocês assistem lá depois. Agora, então 5 sobre 7, ok. E a gente tem o 15 sobre 18. O que é o 15? É 3 vezes 5, certo? E o que é o 18? É 3 vezes 6. 3 no numerador, 3 no denominador, cancela, então a gente tem 5 sextos. É a mesma coisa? Não é. São frações equivalentes? Aqui sim e aqui não. Não são frações equivalentes, porque 5 sétimos não é o mesmo que 5 sextos. Agora aqui na letra C. 3 sobre 10. 3 é número... Não, 3 é um número primo, então a gente não simplifica ele. O 10 dá para dividir por 2, dá para dividir por 5, por 10, por 1. Mas porque o 3 não dá, então a gente não vai mexer nela. 3 sobre 10. Aqui, ok, então. Agora 21 sobre 70. O que é o 21? 21 é 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21, certo? E o 70 é 7 vezes 10. Sempre que você vê um número assim, 70, 80, 90, é 8 vezes 10, 9 vezes 10. É tabuado, né, galera? E aí o 10 a gente consegue simplificar ele mais uma vez. Então, 3 vezes 7 dividido por 7 vezes 2 vezes 5.
Porque 2 vezes 5, seu agrupo é 10. Então eu tenho 7 vezes 10. Ok? Beleza. Eu consigo simplificar apenas o 7 aqui. Então eu fico no numerador com 3 e no denominador com 10. 3 décimos e 3 décimos quando eu simplifico. Então, sim, são frações equivalentes. Seria o mesmo que, vou dividir o numerador aqui por 7 e vou dividir o denominador aqui por 7. Divide 21 por 7, você tem 3. Divide 70 por 7, você tem 10. Beleza? Eu só te mostrei o raciocínio por trás disso. Porque às vezes a galera olha nos números e fala, tipo assim, eu não sei por qual número eu simplifico ele, né? Se eu simplifico por 80. Fatora o número, coloca lá e você vai ver que dá pra simplificar. Agora na letra D. Na letra D eu tenho 16 sobre 10. 16 eu consigo dividir. 16 é o quê? 4 vezes 4, certo? Primeiro, você pega os números, tipo assim, eu dividi 16, né? Fatorei. Mas 4 vezes 4, eu consigo simplificar ainda mais. Eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2 e o outro 4 também como 2 vezes 2, né? E o 10 como 2 vezes 5. E aqui 2 vezes 5. Eu consigo simplificar apenas um desses dois aqui. Então, simplifica do numerador com o denominador, fica com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 quintos. 8 quintos e 8 quintos. Então, quando eu simplifico essa fração aqui, eu obtenho 8 quintos, que é o mesmo que essa fração aqui. Então, sim, são equivalentes. Beleza. E na letra E? Letra E, eu tenho 8 sobre 4. O 8 a gente consegue simplificar como 2 vezes 4, dividido por 2 vezes 2. O 4 eu ainda consigo simplificar por 2 vezes 2, beleza? Então, esses 2 cancelam com esse 2 aqui. E a gente tem 2 sobre 1 e 2 sobre 1. Então, 8 quatros é 2 sobre 1. 8 sobre 4. E são frações equivalentes? Sim. Porque quando eu simplifico, eu obtenho a mesma fração. 2 sobre 1. Agora, 15 sobre 2, na letra F. 15 sobre 2, 3 vezes 5 é 15. E 12 é 2 vezes 6. Só que o 6 eu consigo escrever como sendo 2 vezes o 3, certo? Simplifico o 3 com 3. No numerador sobra 5. E no denominador sobra 4. Seria o mesmo que divide o 15 por 3 e divido o 12 por 3 também. Então, 15 dividido por 3 dá 5 e 12 dividido por 3 dá 4. 5 quatros. Isso é o mesmo que 5 sobre 2? Não é. Então, não são frações equivalentes, nesse caso aqui. Beleza? E é isso para esse exercício, pessoal. Deixem de se inscrever e compartilhar, porque cada inscrição conta muito aqui no canal. E a gente se vê nas próximas resoluções.